Boa noite, pessoal. Vamos começar essa live falando um pouquinho sobre os bifosfonatos, né? Aproveitando o fato de eu ser dentista, o Gelísio conversou comigo para trocar uma ideia, né? O fato de ser paciente e ser dentista também, para fazer essa troca de ideias com outro colega, para esclarecer um pouco as dúvidas que vocês têm. E muitas vezes são dúvidas muito simples. E eu noto também que muitos colegas desconhecem os efeitos dos bifosfonatos, né, ligados ao mieloma ou a outros tipos de câncer. E também a osteoporose, né, que também é usado em osteoporose, né? Então, hoje vai ser um dia de muita conversa, né? Vou falar um pouquinho de mim nesse começo de live. Eu tenho 48 anos, descobri o mieloma em 2021, com uma dor no meio da coluna, e fui ao médico esperando que fosse uma hérnia, alguma coisa assim, devido à profissão, e acabei descobrindo que a minha vértebra T5 já tinha ido embora. Estava bem comprometida, foi um susto por ser um câncer, um susto por ser um câncer que poucos conhecem, né, pouco divulgado, então você não tem muito com quem conversar. E parar a profissão, né? Estava em atendimento de pacientes, estava dando aula também, e acabei sendo pega de surpresa. Vocês sabem que o mundo da gente para, nós entramos assim num vácuo, né, numa bolha, que é o tratamento, né? Você vai tentando descobrir o que é mieloma, não consegue saber muito disso, não tem conhecidos que tenham tido, é diferente num câncer de mama, em que várias pessoas têm contato com pessoas que tiveram, com histórico de câncer de mama, né? Então, é um momento de muita insegurança, de muitos medos, e nós acabamos assim, parando a vida, né, aquele dia a dia, e vivendo em função da busca pelo conhecimento, pelo tratamento. Então, as dúvidas vão aparecendo, não são só dúvidas, né, como muitos têm, odontológicas, assim, dúvidas de tudo, né? Como é que vai funcionar isso daqui para frente? Então, eu espero que com essa conversa de hoje a gente possa tirar algumas das dúvidas. Muitas das palestras acabam realmente, Gal, o começo do diagnóstico é muito difícil. Tá melhorando muito porque a gente encontra iguais, né, Gal? Encontra pessoas com quem a gente se identifica, né, as mesmas dificuldades, as dores, as questões diversas referentes às medicações, né, os efeitos colaterais que essas medicações nos causam, e principalmente ter esperança, porque nós vemos pessoas assim que estão vivendo, estão participando da vida, porque o início é um grande medo, né? Pensar o que vai ser depois, né? O que é o transplante, né? Toda essa dúvida, ela congela a gente e nos deixa assim, sem saber o que esperar. Não deve ter muito medo, viu João? Tenha certeza que a vida, ela volta.
é um período, é um tempo só, ele vai passar. Eu já estou atuando, veja, eu descobri em julho de 2021. Em agosto, eu fiz uma cirurgia de emergência, porque a T5 colapsou. Daí já, 15 dias depois, já estava fazendo quimioterapia. Foram 5 ciclos, 5 meses, né? Indo toda semana para Curitiba. Eu sou de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E já em seguida fiz a coleta de células-tronco. Em fevereiro internei para o TMO. E agora fiz um ano, dia 28 de fevereiro, do meu TMO. Então, tenho confiança que nós conseguimos passar por tudo isso e a vida melhora, as dores diminuem e tudo se torna mais fácil. E é muito mais fácil quando nós temos com quem conversar e trocar ideia e trocar experiências. Isso dá um conforto enorme pra gente, independente de profissão, porque no fim nós somos todos pacientes juntos, né? Não tem ninguém diferente. Então isso é uma maneira de nos unir ainda mais. É o apoio que se dá ao outro, a ajuda que se dá trocando remédios, medicamentos, conhecimento, quantos são, né? Eu quero ver se eu adiciono. Gente, eu não tenho muita experiência com live, então eu tô na luta aqui. Eu vou tentar adicionar o Ramon. Vamos ver se ele entra aqui. Tá. Eu sou do tempo de prova escrita, de trabalho escrito à mão. É isso aí, Amália. Assusta e, como todo mundo fala pra gente, é um dia após o outro. É você não colocar uma lupa de aumento nas dificuldades, é você enfrentando uma a uma, né? E procurar ver mais o lado positivo do que o lado negativo. Eu via, antes eu não conseguia levantar a calça de dor, não dormia uma hora. E de repente eu vi, nossa, eu consigo esticar o lençol, consegui pegar um papel no chão. Tudo isso já, já ajuda muito, sabe? Deixa aqui, ó, Ramon, colocar de novo. Ramon, você está me vendo, só eu pedi aqui convidar. Deixa eu ver se estou fazendo certo. Alguém tem experiência de só clique em convidar, né? Olha, gente, eu tô total iniciante nessa área. Já, já mandei convite para você, Ramon. Deslize, não fique bravo comigo. Até fiz aulinha antes de tentar aqui, mas o Tico e o Teco não estão colaborando. Eu culpo duas Covids, além da quimioterapia, do transplante. Aí, aceitei. Que aparece. Duas Covids, além do... Olha aí, chegou o Ramon. Pessoal, vou apresentar Ramon, além de meu amigo, ele é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, é chefe do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da
Santa Casa de Misericórdia, aqui em Ponta Grossa, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Vicentino, chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, preceptor de programas de residência em cirurgia bucomaxilofacial, professor do curso de especialização em cirurgia bucomaxilofacial, membro efetivo do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e membro do AOCMF, que eu não sei o que significa, mas acho que é bastante coisa, né? Bastante conhecimento, bastante experiência. Aqui tem o pessoal, Ramon, que já está comentando, já me apresentei, já falei um pouco sobre a minha experiência com o mieloma. E eu queria que você falasse, né, aproveitando né, esse tema, falasse um pouquinho sobre o bifosfonato, sobre o Zometa. Você tem contato com muitos pacientes que sofrem esse efeito colateral, né, que é a necrose. Então, falasse um pouquinho para a gente dessa introdução e depois eu vou passar algumas das perguntas que o pessoal está fazendo. Tá bom. Estão me escutando? Está escutando? Legal. Primeiro eu queria agradecer a Cíntia pelo convite de participar num grupo tão importante, né, de uma doença tão difícil de tratar. Meu conhecimento sobre mieloma múltiplo é pequeno, né? Eu sei que é uma doença bastante difícil de tratamento, vai levar um tratamento bastante longo, mas eu tenho um pouquinho de experiência com relação a algumas medicações utilizadas, né? Na verdade, não com relação à utilização das medicações, mas com relação às possíveis complicações e manifestações orais bucais que essas medicações vão apresentar. De antemão aqui eu peço desculpa porque eu achei que poderia transmitir pelo computador e eu estou segurando o celular na mão. Então se aparecer tremer um pouquinho aqui, se acontecer alguma coisa, vocês me perdoem, mas eu vou tentando fazer aos pouquinhos. Como a Cíntia falou, né, eu faço cirurgia bucomaxilofacial. Para quem não sabe, cirurgia bucomaxilofacial é quem trata das patologias da face, do traumatismo de face, fraturas de mandíbula, fraturas de órbita, fraturas de nariz, tumores faciais, não os tumores malignos, porque esses são prerrogativas dos oncologistas, né? Então, tem uma gama de procedimentos aí, de cirúrgicos da face que a gente acaba tratando. Falando especificamente dos comprometimentos causados aí pelo bifosfonado, até foi interessante, né? A gente está programando essa palestra, acho que uns 60, umas palestras na nossa live, né? Tinha uns 60 dias. E hoje, pela manhã, eu atendi uma senhora de 81 anos com uma necrose induzida por medicamentos. Ela tomava alendronato já há algum tempo. Felizmente ou infelizmente, né, ela nunca teve nenhum tipo de neoplasia, né? Ela não era portadora de mieloma, ela na anamnese a gente perguntou se ela tinha câncer de mama, se ela tinha tido alguma outra neoplasia, que poderia ter metástase óssea, e a resposta dela e do filho que estava acompanhando foi não. Eu perguntei por que essa medicação tinha sido passada para ela, né? E passaram para ela porque disseram que era uma medicação que iria ajudar na osteoporose, né? Então, essa medicação, o bifosfonado, na verdade, toda uma classe grande de remédios, tanto bifosfonados como alendronatos, como bifosfonados nitrogenados, como hormonais, enfim, uma classe grande de medicação, ela vem sendo usada também meio indiscriminadamente pelo geriatra, às vezes, pelo ortopedista, pelo ginecologista, não para adjuvante no tratamento neoplásico, né? Ele vem sendo utilizado para algumas outras situações, que
na verdade, por uma certa desconhecimento, o médico ginecologista, ou enfim, quem receita, o prescritor dessa medicação, muitas vezes ele não sabe do que vai causar no meio intrabucal, né, no meio bucal, e ele acaba prescrevendo essa medicação sem saber. Então, eu já tive alguns contatos com médicos prescritores dessas medicações, trocamos algumas ideias, muitos deles entenderam essa troca de medicação ou utilização com mais critério dessa medicação para que a gente venha a ter menos problemas possíveis. Tá? Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar, vai passar para frente, mas eu faço uso da Lendronato, eu já fiz tratamento, eu já fiz cirurgias bucais e não tive problema. Eu digo que é excelente, porque graças a Deus, um pequeno percentual desses pacientes vai ter problemas. Só que quando os problemas acontecem, eles são graves, de difíceis resoluções. O alendronato, ele tem como uma característica ele diminuir o turnover celular. O que isso quer dizer? Para de ter troca de osso antigo, pode dizer, para osso novo. Então ele diminui o metabolismo celular. Esse metabolismo celular ele vai diminuir e ele vai ter implicações, né? A implicação de perder cálcio nos ossos, de parar a osteoporose, mas também de parar o metabolismo e que as metástases ósseas provindas das neoplasias que têm por predileção parte óssea se estabilizem, né? Obviamente, a gente não vai preconizar que não se use alendronato, não é essa a função. Mas tentar preconizar que todas as pessoas que vão passar por uma medicação adjuvante advinda de alendronato ou antirreabsortivos passem inicialmente por uma avaliação odontológica criteriosa, realizem todos os tratamentos odontológicos prévios e, se possível, se evitem tratamentos invasivos na mandíbula e na maxila. Porque esses tratamentos invasivos são o que vão causar exposição óssea. Nessa exposição óssea, como a gente não tem células muito ativas nessa parte óssea, nós vamos ter um atraso cicatricial. Tendo um atraso cicatricial, nós vamos ter um comprometimento ósseo. Nós vamos ter uma necrose, né? Falando bem claro, o osso vai lentamente apodrecer, porque ele não tem trocas de células. As células vão envelhecendo e o osso vai apodrecer. E os casos que, para mim, é difícil eu falar, ou é fácil de eu falar, porque todos os casos que geralmente chega para mim são a ponta de lança, são os casos mais complexos. Né? Casos com grandes necroses, com exposições ósseas grandes, com colegas, às vezes, que fizeram anamnese na paciente, não perguntaram, e instalaram implantes ou fizeram exodontias, e daí torna-se difícil de uma difícil resolução. Então, qual que é o objetivo? Né? É o objetivo de esclarecimento, a gente tentar esclarecer, e principalmente para que, eu escuto muito senhoras, né, pessoas um pouco mais de idade, chegando assim, a gente pergunta para elas assim, você toma alguma medicação? Não, não tomo medicação nenhuma. Né? Você não toma nenhuma medicação para o osso? Ah, tomo uma vitamina, um cálcio. Não, esse cálcio, ele é alendronato? Ela para, pensa, é alendronato. Então não é uma vitamina, né? Não é uma vitamina para o osso. Isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, para a família, para que isso tenha adequações e para que se informe a pessoa que vai fazer o tratamento. Né? Porque muitas vezes acontece por uma certa conveniência, não passar o paciente que usa alendronato. Né? Passa como se fosse uma medicaçãozinha, né? Estamos tomando uma vitamina para o osso, e não é. Ela tem complicações importantes, ela tem complicações desgastantes, ela tem complicações mutilantes na paciente que vai, no paciente ou na paciente que tem essa utilização e que muitas vezes precisa fazer uso dessa medicação. Tá? E precisa de tratamento odontológico posterior. Então, eu sei que vão ter perguntas depois, que a Cíntia vai passar para a gente tentar esclarecer algumas coisas,
Mas a minha informação inicial é a seguinte, que tentem conversar com os prescritores de vocês, ou os prescritores, ou informações dos familiares. Muitas vezes vocês conhecem outras pessoas que estão passando por doenças neoplásicas, como câncer de mama e câncer de próstata no sexo masculino, e que fazem uso de alendronato, vão começar a fazer, né, e que, se possível, inicialmente, passe por uma consulta odontológica. E passe para o seu dentista que vai fazer essa consulta o que ele vai fazer e qual que vai ser a medicação que vai ser usada. Isso, com certeza, isso vai evitar uma série de problemas futuros para o paciente e, principalmente, problemas não tão fáceis de resolução quanto muitas vezes são explicados. Não sei se será isso no começo, Cíntia, mas mais alguma coisa que eu Então, uma posso boa ajudar? introdução, né? Já tenho alguns comentários aqui, algumas perguntas com relação a quanto tempo antes de um tratamento odontológico é preciso parar com o Zometa. Então, as medicações da classe dos alendronatos, elas não têm um período de holiday, né, onde a droga pode ser parada com segurança. Não tem. Tá? Se essa medicação for endovenosa, for intramuscular, ainda é mais. Ela vai ter uma. A gente tem que diferenciar o seguinte: né, no corpo humano, a gente vai ter a liberação da medicação com uma meia-vida. Né? A meia-vida é o tempo de, como o próprio nome diz, que vai ter a metade do que vai ser eliminado no organismo. O alendronato ele não tem um tempo que consiga passar com segurança. Pare um mês, pare 2 meses, pare 3 meses. Depende muito da via de administração que você fez, do tempo que está sendo usado, mas mesmo assim, ainda se incorre no risco de ter essa complicação que é a osteonecrose dos maxilares. Então, sempre que chega um paciente e me pergunta assim, mas eu quero fazer implante, eu preciso fazer um siso, eu preciso fazer alguma coisa, eu tomo Zometa, quanto tempo eu tenho que parar? Não consigo te dizer quanto tempo significativamente você para você não ter essa complicação. Pode ser que a gente faça a cirurgia, faça o procedimento e não tenha nada. Tá? Mas pode ser que vai desenvolver a osteonecrose induzida. Uma característica, todo ano de 2000 que acontece, a American Association of Oral Maxillofacial Surgeons, que é a nossa associação, né, do Colégio Brasileiro, que é americano, que dita algumas regras, todo ano ela libera uma classe de medicações, que essas medicações são as medicações que podem induzir a osteonecrose dos maxilares. Então, é interessante, como vocês têm esses grupos grandes de pacientes, que anualmente, se for caso, me perguntem, a Cíntia me pergunta, ela pode passar para vocês essas medicações para que vocês fiquem mais inteirados sobre isso. Mas todo ano faz uma atualização sobre essa medicação. O pessoal pergunta muito também com relação a procedimentos simples, né? No caso, a limitação com relação ao uso do Zometa é para a parte mais cirúrgica, né? No caso, extrações, no caso de procedimentos, realização de implantes, né? E com relação aos outros procedimentos odontológicos, como é que é o posicionamento? Qual os cuidados que os pacientes têm que tomar? Então, as maiores complicações realmente existem quando tem exposição óssea. Né? Essa exposição óssea ela vai se dar por N motivos, por extrações dentárias, por instalação de implantes, por, enfim, procedimentos que tenham exposição óssea. Esses são os procedimentos mais críticos, né, que devem ser evitados e, se forem realizados, né, com alguns critérios, algumas posições que devem ser colocadas. Tratamentos convencionais, como restaurações, tratamentos de canal, tratamentos endodônticos, preferencialmente, se o paciente que utiliza a medicação conseguir fazer antes esses tratamentos, é de grande valia. Tá? Porque o tratamento endodôntico é o tratamento quando às vezes mexe no canal e muitas vezes dentro daquele canal está contaminado por bactéria.
contaminou por bactéria, a gente tem que lembrar que essa bactéria vai sair de dentro do dente e vai partir para a parte, vai sair para uma parte óssea, né? Também vai ter uma complicação, né? Esse tratamento dessa infecção, como ela tem uma resposta óssea diferente, pode ser que ela demore mais, que ela se torne mais grave, que ela tenha situações que comprometam. Mas, de maneira geral, tratamentos como profilaxias, como é até muito importante manter a qualidade da saúde bucal para que não tenha problema com profilaxias, restaurações, tratamentos como clareamento, podem ser realizados de maneira relativamente segura. Tratamentos com exposição óssea, um pouquinho mais de critério. E aparelho? Então, aparelho ortodôntico vai envolver, né, que você tenha neoformação óssea. Então, seria uma recomendação minha, principalmente em pessoas que usam por um período longo, não fazer utilização de aparelho ortodôntico. Tá? Mas uma recomendação mais pensando na biologia, né, pensando no que o aparelho faz, do que numa indicação da literatura. Tá? Creio que também a parte de periodontia, né? Quem tem problema, periodontia, para quem não sabe o termo, quando a pessoa tem muito acúmulo de tártaro, quando o osso ele começa a regredir, expor a raiz, mobilidade de dentes. Então, tem pessoas que têm predisposição a desenvolver esses problemas periodontais, que são os problemas gengivais, que geram reabsorção óssea, né? Então, no caso, também a indicação seria, primeiro de tudo, a prevenção, o atendimento preventivo, né? Sempre a prevenção é a melhor maneira, né? Isso não tenha dúvida em nada. Então, de novo, batendo na mesma tecla, que é uma tecla que é importante. Antes de iniciar o tratamento com antirreabsortivos, procure um profissional de sua confiança que faça tratamentos adequados e faça uma adequação do seu meio bucal. Faça as extrações que forem necessárias, faça os tratamentos e daí, depois disso, faça as manutenções de maneira adequada, né? Abrindo um parênteses aqui, voltando ao tratamento de canal, ao tratamento endodôntico, né? Pessoal, façam, se precisar, façam tratamento de canal. A contaminação, ela não vai deixar de existir por você não fazer, ela só vai piorar. Então, o que a gente alerta, né? O que pensar assim, em algumas coisas. Uma coisa é você fazer o tratamento endodôntico, por causa que você tem uma dor, tratamento de canal que você tem uma dor. A outra coisa é virar uma emergência, né, onde você já tem dor e infecção. É a mesma coisa num dente, né? Mas eu estou com um dente meu, eu já faço uso da Lendronato, eu estou com um dente meu e está piorando cada vez mais. O que eu faço? É melhor a gente arriscar e tirar enquanto a infecção não está grave, do que esperar que essa infecção faça uma proliferação óssea e a gente tenha um comprometimento maior. Sim, sempre, por mais que seja, aqui ó, desculpe, canal extração pode fazer? Pode. Pode. Né? Pode. Você pode fazer, na verdade, quase todos os tratamentos. O que você deve evitar? Evitar a exposição óssea. Então, se você faz o uso do alendronato há um longo tempo, eu quero fazer vários implantes. Você pode fazer? Você pode. Você pode ter um risco bastante grande de você ter uma necrose. E essa necrose ela pode ser hoje, ela pode ser daqui 10 dias, daqui 10 semanas, 10 meses, 10 anos. Ela não tem como eu falei, não tem tempo adequado e seguro para você que consiga passar, não pare de tomar medicação durante 3 meses que vai voltar. Aqui a Amália está comentando sobre uma cartilha de cuidados bucais específicos para os pacientes com mieloma, seria muito interessante. Mas, pelo que entendi, é melhor passar por avaliação odontológica antes do uso do Zometa, certo? Certíssimo. Correto. Aqui, ó, tive que tirar o aparelho antes do transplante. Aí os dentes saíram do lugar. Uma pena, porque estavam lindos. Tá, tal. Uma pena. Infelizmente, não, o risco ele não deixa de existir. Né? A partir do momento que você toma
o Zometa, outros medicamentos que fazem, né, tem essa mesma ação, sempre você vai correr um risco, né? Exatamente. Então, se puder diminuir o máximo esse risco, fazendo a prevenção, né, evitando procedimentos desnecessários, né, seria o ideal. Aqui a Márcia comentando, eu fiz extração, canal e ponte fixa 1 ano após parar o tratamento com Zometa, correu tudo bem. Isso é Que bom ótimo. que Que bom que correu tudo bem. tudo Né? certo. Normalmente, Boa. eu já tive muitos pacientes. Eu tive paciente que veio procurar para fazer implante, né, para fazer parte cirúrgica, e quando me passou que tomava Zometa, eu não fiz. E ele foi outro colega e fez os implantes, e depois até ela me encontrou e falou assim: doutor, eu fiz os implantes, não aconteceu nada, você só me assustou. São opções de cada um, né? São opções de tanto do profissional quanto da paciente de correr o risco, né? Eu prefiro não correr o risco porque eu trato as complicações. Eu não trato, normalmente eu não trato a fase boa da doença, né? Olha aqui, ó, eu sou paciente de mieloma há 10 anos e final do ano de 2022 descobri uma osteonecrose na mandíbula. Fiz a cirurgia agora em fevereiro de 2023. Tudo causado pelo uso do Zometa. A pergunta é, esse problema pode voltar? Pode, infelizmente pode. Essa paciente que eu atendi de manhã, a história é bastante interessante, né, para ilustrar. Ela é uma paciente que extraiu os dentes, todos os dentes não, perdão, os dentes superiores da parte posterior, e ela expôs o osso por um uso de prótese que ficou machucando ela, né? Então ela já tinha fechado, ela não tinha exposição óssea, não foi feita extração, mas a prótese foi machucando, uma prótese removível, e ela teve uma exposição óssea. Então, infelizmente, essa osteonecrose pode voltar. A gente trata alguns pacientes que ficam 1 ano, 2 anos, que a gente tem acompanhamento de paciente, e 1 ano, 2 anos depois aparece um pontinho de osso ali, a gente começa a tratar de novo, remove aquele osso. Então, infelizmente, é uma possibilidade. No caso, são próteses removíveis, como pontes, dentaduras, que fazem uma compressão maior em alguma área. De repente, de uma hora para outra, começou a comprimir mais aquela área e pode aparecer essa lesão de necrose, né? Aqui a Gal comentando, o problema é a dificuldade de um dentista saber avaliar. Os hematologistas que passei sempre reforçaram a possibilidade de osteonecrose mandibular. Difícil achar quem trate. Difícil achar quem trate, né? Mas talvez a dificuldade maior, ou o problema maior, é você explicar para o teu dentista que vai fazer o tratamento e ele entender o que ele tem que fazer, né? Honestamente, gente, se ele não se achar apto a fazer, procure outro, né? Não, olha, eu acho que eu não estou apto, procure um outro assim, a gente faz com qualquer profissional. Então, se ele não se achar apto, se você falar que ele toma lendronato ou ele não dá bola para vocês, se ele procura outro profissional. Aqui, deixa eu ver um comentário. Semana passada fui no estomatologista da clínica, ela passou vitamina E e estatina, melhorei mais. Devo usar citoneurin também. É que são casos bem específicos, né? A gente não sabe. É, Nistatina normalmente é usada para quem tem candidíase, né? Então, fungo, né? é, candidíase pode acontecer em cima de ossos que estão expostos, né? Porque são bactérias oportunistas na boca e vão ficar em cima. Então, como a Cíntia falou, são casos bem específicos, daí a gente fica muito Tem que sem adequar saber o que falar. muito a condição do paciente, né? Como saber se há osteonecrose mandibular? Normalmente, quando você ocorre essa necrose, você vai ter um rompimento da gengiva, né, da mucosa, aquela mucosa rosa que tem ali, e vai ter uma exposição da parte óssea. Né? Essa exposição ela pode ser milimétrica ou ela pode ser grandes exposições. Então, como que eu vou saber se eu tenho uma necrose, né? Se eu tenho uma exposição óssea, é quando vai ter um osso exposto ao meio bucal. Vai ter o osso exposto naquela região através do rompimento de tecido tecidual, que é a gengiva, e você vai ter aquela exposição.
Aqui um comentário. Minha mãe tem mieloma e, como fez uso do Zometa, o bucomaxilo recomendou antes da extração fazer oxigênio hiperbárico para prevenir a necrose da mandíbula. O tratamento, felizmente, foi sem intercorrências. Há possibilidade de fazer Então, algo preventivo, prévio a uma cirurgia que seja necessária? então a terapia hiperbárica, né, como é feita, ela tem como função oxigenar os tecidos. Qual que é o problema da osteonecrose medicamentosa? Que ela não é falta de oxigenação, ela é falta de transformação de células. Obviamente que a terapia hiperbárica vai ajudar. Então tem uma série de terapias, um protocolo que chama protocolo Pentox, que a gente usa aqui do Erasto Gertner de Curitiba. A gente utiliza bastante nos pacientes de osteoradionecrose, né, que são pacientes irradiados. A gente tem utilizado também esse protocolo para medicamentosa. Né? Existem protocolos de você utilizar plasma rico em fibrinas, né, que são um concentrado de plaquetas do próprio paciente. Existem várias coisas que pode se tentar, mas todas elas são off-label, né, que é o que chamam na medicina. Elas estão fora de uma... Tem algumas pessoas que recomendam laser terapia prévia, algumas pessoas que recomendam tratamento com ozonioterapia. Então, existem algumas coisas, mas todas elas são off-label. Elas estão fora de um protocolo regulamentado pela Anvisa ou pelas Não é um sociedades. protocolo oficial ainda, assim, são Exatamente. experimentos. Elas não são regulamentadas pelas sociedades, sociedade de cabeça e pescoço, de bucomaxila e assim por diante. Aqui está a Márcia comentando, a laser terapia para minimizar ou tratar a mucosite eu conheço, mas para necrose mandibular também é utilizada, nunca ouvi falar. Desculpa, qual terapia? A laser terapia. A laser terapia, de acordo com a quantidade de joules que é utilizado no laser, né, que é feito, ela tem um potencial de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Para osteoradionecrose, para necrose induzida por radiação, ela teria um potencial melhor do que pela medicamentosa. Tá? Mas, como eu falei, ela é off-label, eu acho que como adjuvante ela ajudaria bastante, sim. Não é uma coisa que você possa dispensar e que fala, não, ela não tem função nenhuma, ela pode ter a sua função e acho interessante utilizar ela sim. E como são realizados esses tratamentos, tá? Foi diagnosticado necrose, né? Como o doutor falou, osteoradionecrose é causada principalmente por situações em que o paciente passou por radiação, né? Precisou fazer, além do tratamento quimioterápico, fazer radiação, principalmente nessa região do pescoço e cabeça, e acaba tendo também maior chance de ter necrose, né? Então, assim como a osteonecrose causada por medicamentos, a osteoradionecrose é causada por irradiação. Então, quais são os procedimentos? Tá, eu descobri assim, estou notando que tem algum problema. Qual profissional que eu tenho que buscar? Qual que é o protocolo? O que é comum fazer? Só para, né, os pacientes se sentirem mais seguros com relação a chegar no profissional. Tá, honestamente, o profissional que tem que buscar é um cirurgião bucomaxilofacial. Tá? E não só um cirurgião bucomaxilofacial, mas alguém que tenha algum conhecimento na área também, porque como todas as especialidades, muitas vezes a cirurgia bucomaxilofacial, como ela tem subespecialidades, a pessoa acaba indo para uma outra especialidade, não num tratamento de patologias. Mas, de maneira geral, eu recomendaria um cirurgião bucomaxilofacial ou consultar o seu dentista regular para que, pelo menos, ele diagnostique, ele avalie, ele faça um exame diagnóstico de estágios iniciais. Tá? Como eu falei para vocês, infelizmente, no meu caso, normalmente eu só pego em estágios já mais avançados. Né? O estágio inicial já passou, às vezes passou por 2, 3 pessoas, acabaram não vindo e chega para mim. O tratamento que eu tenho realizado é tentar ser o mínimo invasivo, é tirar alguns sequestros ósseos, áreas que têm pontualmente ali necrose, infecção, algum tratamento com pomadas com grande quantidade de oxigênio, limpeza abundante, clorexidina em gel, laser terapia, algumas vezes câmera hiperbárica. Assim, a gente tenta de tudo para ajudar o É uma paciente, para resolver essa situação. situação tenta dar um jeito
para que a contaminação seja a menor possível e a recuperação seja mais rápida, né? Um dos problemas... Né? Oi? Para que a gente consiga voltar a ter qualidade de vida do paciente, né? Uma das questões também é que nem sempre o paciente ele tem somente o mieloma, né? Às vezes ele tem outras condições, né? Tem, às vezes o paciente é diabético e vão se somando outras condições limítrofes que dificultam a cicatrização, né? Então, o cuidado que se deve ter retornando ao seu dentista com frequência para acompanhar, para que as situações elas não piorem, né? Evitar ter medo de procurar o profissional, né? Para ver uma dor, algo simples, que ele pode avaliar com uma radiografia, ele pode avaliar clinicamente, evitando que situações evoluam e acabem gerando problemas maiores. Tem uma pergunta que eu creio que não respondo, não fiz ainda da Ale. Durante o processo de quimioterapia, pode haver tratamento odontológico? Essa é uma boa pergunta, né? E essa é uma pergunta que depende do tratamento quimioterápico que você está fazendo. Então, essa é uma pergunta que ela tem que ser realizada e respondida junto com o seu médico oncologista, né? Que tipo de tratamento odontológico vai ser feito e qual a sua necessidade nesse momento. Lembrar que o tratamento quimioterápico vai ter uma grande alteração no processo de imunossupressão do paciente. Então, qualquer tratamento, por exemplo, cirúrgico, que mesmo que não seja com alendronato, que o paciente não esteja usando alendronato, tem que ser discutido também com o médico oncologista. Então, aí entramos num campo de vários profissionais estarem atuando em conjunto. Não deixar de fazer, não deixar de procurar, porém estar ciente que há limitações, né? Uma das dificuldades que os pacientes comentam é a falta de conhecimento que os profissionais, os dentistas têm do uso dos ômega, dos alendronatos, dos bifosfonatos, que acabam se negando a atender os pacientes por medo, né? Uma profilaxia, que seria uma limpeza, não seria caso de problema, né? De gerar uma necrose, uma restauração, muito pelo contrário, né? Não é o caso de gerar uma osteonecrose, né? São questões mais invasivas, que movimentem o osso, que precise expor o osso, né? Questões mais que gerem uma maior dificuldade de tratamento que devem ser analisadas, né? Isso. Muito pelo contrário, né? A profilaxia, uma restauração, ela vai evitar problemas futuros, né? Ela, como diz o próprio nome, ela é uma profilaxia, ela é um tratamento prévio para que se evite qualquer outra situação. Gente, eu tô olhando aqui para cuidar do horário, porque eu sei que dando 1 hora já cai, né? Então, outras dúvidas que eu havia passado até para o Ramon antes, de alguns pacientes que perguntam a respeito se podem fazer tratamento de canal que o profissional indicou, extração ou canal. Numa situação dessa, eu até conversei com ele, o ideal é pelo método mais conservador, né? É buscar um tratamento de canal, um tratamento endodôntico, fazer remoção do fator contaminante, né? E fazer um acompanhamento, né, radiográfico para avaliar se está tudo ok, se está tudo bem, para que não hajam problemas maiores futuros, que o risco de uma extração é muito maior do que o risco de um tratamento de canal, né? Sim. Lembre-se da exposição óssea, né? Evitar a exposição óssea. Extrair um dente, vai expor osso. Além disso, tem outros cuidados que sejam recomendados porque no mieloma, uma das características é acabar surgindo em pacientes maiores de 60 anos, né? São pacientes da terceira idade, então
fazem mais uso de prótese, né? Próteses removíveis. Quem já tem implante, por exemplo, que já tem um protocolo, né? Que é aquela prótese inteira, que é apoiada, né? Fixada por implantes. Os cuidadores, eles têm que estar em cima buscando fazer alguma panorâmica, alguma coisa assim. Quais os cuidados que os pacientes têm que ter? Os cuidados, como normalmente se indica ao dentista, de 6 em 6 meses. Mesma situação. Né? Não é porque o paciente vai fazer o danandronato e ele tem implante que a gente vai fazer a extração do implante prévia a isso se ele não tem problema nenhum. Né? Se ele não tem problema nenhum, ele mantém a higiene, ele mantém os cuidados, ele não é fumante, ele não usa, diminui a quantidade de bebida alcoólica, não usa drogas, ele tem, se ele é paciente diabético, ele tem controle da diabetes. Então, os cuidados são os mesmos de um paciente saudável. Né? Não tem uma profilaxia para isso que a gente possa fazer, que vai falar, não, eu vou fazer isso aqui que vai evitar, né, a necrose. Todo Tem que mundo ter somente os tem uma cuidados. certeza de nunca ter uma necrose, Não, né? Mas não tem como ter isso, né? não tem como ter. Aqui, da Emília, só consegui entrar agora, ficará disponível, a gravação vai ficar disponível sim. Aqui, Cali, eu não sei se a gente vai saber responder, mas vou perguntar. Já ouvi falar do protocolo PENTO. Pode Então, comentar um pouco como funciona? o protocolo Pentox a gente tem utilizado bastante em pacientes com osteoradionecrose, com boas, excelentes respostas. Tá? Ele não é um protocolo que eu saiba na literatura para pacientes com necrose induzida por medicamentos. Mas para pacientes com osteoradionecrose ele funciona. Se vocês me perguntarem e se eu indicaria para algum paciente com osteonecrose por medicamento, eu indicaria. Até porque eu não consigo ter uma classe de medicações específica para esse tipo de doença. Né? Mas para osteoradionecrose, pacientes irradiados de mandíbula, a gente tem resultados bastante interessantes. Tem muitos. O que seria esse protocolo PENTO? Seria pentoxifilina e tocoferol. Então, é uma vitamina e uma medicação. Né? Daí é feito de uso contínuo, essa medicação. Não vou lembrar agora corretamente qual que é a dosagem, mas são essas duas medicações de uso contínuo até que se feche e que se tenha, uma a própria gengiva cubra aquele osso necrótico. Alguns estudos bastante promissores também para a osteoradionecrose, que podem ser promissores para a osteonecrose medicamentosa, são estudos com o composto do Viagra, que é a sirtafilina, se eu me lembro corretamente, que ele promove uma vasodilatação periférica. Tá? Aqui na própria Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é o grupo que a gente faz parte, tem um grupo estudando isso seriamente, né? Tem alguns estudos prévios em ratos. Claro que isso normalmente não é para hoje, não é para amanhã, mas são estudos promissores, tá? Com relação a essa medicação. E quem sabe, esse grupo também, eu sei de um colega nosso, que o tese de doutorado dele foi em cima dessa medicação com bons resultados em ratos. Tá? São promissores, mas não são ainda utilizados de maneira com um protocolo adequado. Ela não passou para a fase ainda. Em humanos ainda, bateu uma travada. Oi? Voltou? Voltamos? Voltou. Não foi utilizado em humanos ainda, Não, né? não. Mas a próxima etapa é em humanos, né? Seria, né? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Acho que ainda é laboratorial. Mas eu posso estar falando besteira. Posso até me informar melhor e passar para vocês depois. Olha, a Emília perguntando, a medicação Zometa precisa estar suspensa para tratamento odontológico? Como eu falei, depende do tempo que você usou, depende do tempo que você, via de administração endovenosa, intramuscular ou via oral, mas de maneira geral, assim, tratamento odontológico convencional, restaurações, profilaxias, ela não precisa suspender. Tratamentos cirúrgicos, por mais que você suspenda, a gente não tem uma segurança.
mas alguns relatos solicitam a suspensão por 3 meses, a prévia ao tratamento odontológico, tratamento cirúrgico, né, que vai ter exposição óssea. Mas na literatura não tem nenhuma comprovação disso. Isso é também uma Não existem solicitação. garantias, né? E não tem como se fazer, né, somente através de relatos de acompanhamento, porque você não pode testar um paciente para ver se parando 3 meses não dá, parando 6 meses não dá, né? Você não tem como, né? Não é ético. Então, você só consegue as experiências através de relatos, né? Da coleta de relatos, né? Exatamente. Aqui a Ana Paula, quando tem o colo do dente exposto, seria melhor talvez cobrir com resina para evitar exposição óssea? Normalmente, Ana Paula, isso é uma restauração simples, sabe? Normalmente o colo exposto, com desgaste, se recobre com resina, porque ele está muito desgastado, por outros fatores, tá? A relação de colo exposto com exposição óssea não tem a ver, sabe? Só nos dá indicativo que você teve uma retração óssea, né? Que teu osso abaixou, por consequência, tua raiz ficou exposta, né? Muitas vezes por condições de apertamento, rangimento ou por fatores periodontais, né, gengivais, mas, né, não envolve exposição óssea. Sendo assim, você pode fazer tranquilamente, não é o que vai ser, ele não vai interferir na questão da saúde óssea, né? Não sei se o Ramon concorda. Não, concordo perfeitamente. Não tem nenhuma contraindicação, nenhuma outra situação que comprometa. Aqui, ó, boa noite, estou com problema com meus dentes cisos, faço a restauração, mas não fica. Vou ao dentista várias vezes ao ano, ainda por cima tenho bruxismo. É uma associação de situações, ele não para porque você arranja, né? Mas é mais uma questão do profissional, de repente, encaminhar alguém que faça um acompanhamento com placas, né, preventivo, né, tratar o bruxismo, que ele não é tratado só pelo dentista, né? No caso, o bruxismo é uma alteração do sono, é gerado por uma alteração do sono. Então, em geral, quem faz apertamento noturno, bruxismo, tem essa alteração e muitas vezes precisa buscar um neurologista, procurar readequar a qualidade de sono para diminuir esse processo de rangimento, apertamento. Mas no caso, para proteger os seus dentes, seria com o uso de uma placa protetora, né, uma placa acrílica, em um profissional que saiba conduzir o tratamento adequadamente, né? Pode comentar. O apertamento ou o bruxismo, isso é uma outra. Se fosse fazer, era mais uma live de umas 2 horas para explicar tratamentos, tipo de sono, né? Mas de maneira geral, como a Cíntia falou, procurar alguém que faça. O bruxismo é uma parafunção, né? Alguma coisa está afetando você. Qualidade de sono, atividade física, estresse emocional, estresse psicológico. Então tem uma série de coisas que afetam com o bruxismo. Mas, de maneira geral, acredito assim que pela sua pergunta, conversar com o seu dentista para que ele faça uma proteção nesses sisos que estão quebrando sempre, né? Seria o mais adequado. Verificar como é que está essa relação, né? Porque muitas vezes também as pessoas fazem apertamento durante o dia, Sim. né? Tem o apertamento diurno, a pessoa tensiona os dentes, range, tem gente que range. Atendi pacientes que rachavam a dentadura no meio por apertarem o dente durante o dia, né? E isso a pessoa ela tem que ter consciência, né, do que ela está fazendo, esse apertamento, esse rangimento. E como o Ramon falou, são situações ligadas a fator principalmente emocional, estresse, ou distúrbios do sono mesmo. Tem pessoas que têm uma vida de uma noite mal dormida,
trabalhos noturnos, eu vejo muito em pacientes que fazem trabalhos à noite, passam madrugada trabalhando, e quando vão dormir durante o dia, a qualidade do sono não é mais a mesma, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, e não é só para um profissional. O dentista, ele vai ajudar, orientando, protegendo os dentes, protegendo a articulação também, porque quando a pessoa aperta, arranja, ela comprime a mandíbula contra a articulação e gera deformidade no disco articular, né? Tem dores na musculatura referente à ATM, que é a articulação da mandíbula. Gente, minha gata aqui, estive pendurando no fio. E muitas vezes nós precisamos fazer essa proteção enquanto a pessoa está em tratamento para melhoria do sono, ou tratamento para ansiedade, para todas essas questões que podem estar gerando essas alterações, né? Então, também tomar um cuidado durante o dia. Se você tem esse hábito de ficar apertando, rangendo, começar a prestar atenção. Tem até um aplicativo que é Desencoste Seus Dentes, se eu não me engano, que ele dá um avisinho de tempo em tempo para a pessoa se ligar e tem que desencostar os dentes, que a posição normal da mandíbula é solta, não é apertada, não é comprimida, né? E tudo isso também pode gerar problema, né? No caso, a pessoa que usa prótese removível, né? Uma ponte, uma dentadura, então ela está comprimindo o tempo inteiro contra o osso, né? Porque essas próteses são apoiadas em osso, né? Então, quem sabe seja também uma das questões a serem avaliadas no paciente. Nossa, olha, são 8h56, então daqui a pouco vamos cortar. Pessoal, eu espero que nós possamos ter respondido algumas das questões. Claro que a gente não consegue abranger todas as dúvidas, porque cada um tem uma situação muito específica, muito pessoal, né? Nós vamos deixar, não sei se o Ramon disponibiliza o e-mail para quem envia algumas questões, né? Para tirar alguma dúvida. E agradecer a oportunidade, né, de vocês nos ouvirem, né, já vou agradecendo e deixar a palavra final para o Ramon. Para finalizar, assim, eu vou finalizar com o que eu iniciei. Antes de vocês iniciarem o tratamento, procurem um tratamento odontológico, faça a readequação, faça as extrações que forem necessárias. Se em tratamento, mantenha os cuidados normais. Se houver qualquer problema, qualquer situação, como a Cíntia falou, procure o quanto antes possível, né? Quanto antes consegue intervir na osteonecrose, consegue se resolver de maneira mais adequada. Grandes osteonecroses são de difíceis resoluções. Tá? Então, procure um profissional de confiança de vocês. Se ele não conseguir realizar o tratamento adequado, peça para que ele indique alguma outra pessoa. Mas não deixem de se cuidar. Eu acho que uma parte mais importante dessas conversas que a gente tem e de explicação é não deixar de se cuidar, não deixar que as coisas evoluam para uma situação que muitas vezes é irreversível. Tá? E infelizmente acontece. Né? Então, vocês têm, acho que se quiser passar meu Instagram, pode passar ali. Quem quiser solicitar alguma pergunta via o Instagram ali, da maneira do... se a Cintia não mexe muito com o Instagram, eu pior ainda. Da maneira da possível, eu vou respondendo vocês. Hoje ela perguntou, eu perguntei para ela como é que vai ser a live, né? No Instagram, não sei o quê, então já ficamos se batendo por causa disso. Mas, da maneira do possível, eu vou respondendo, tentando ajudar o que for possível. Mas procurem fazer o tratamento antes de acontecer o problema, tá? Melhores saúde para vocês, que vocês estejam nesse grupo de tratamento. Eu sei pelo que a Cíntia passou, sei pelo que vocês estão passando, mas eu sempre falo para meus pacientes, passa, né? Passa. Daí a gente faz uma retrospectiva,
ver que aquilo nos foi dado somente o que a gente consegue suportar e serve para que a gente tenha outras perspectivas mais importantes da nossa vida. Tá? Isso aí. Tudo de melhor para vocês, quem está aqui, e estou à disposição para fiquem à vontade para me perguntar o que for necessário. Obrigada a todos. Vai ficar gravado, tá? Para quem quiser rever. Quem tiver dúvidas, fica